a igreja do Senhor Jesus. Eu fico indignado quando eu encontro alguém falando mal da igreja, apontando os problemas da igreja, e ela certamente tem problemas, mas eu fico muito indignado quando a ênfase é essa, porque se Jesus Cristo, o Santo de Deus, ama tanto a igreja, como nós podemos desprezá-la, não é verdade? Um dia Deus confrontou um homem cheio de zelo, ele era religioso e realmente ele cria nas coisas que ele fazia, achava que agradava a Deus com tudo aquilo. E o Senhor Jesus atravessou seu caminho e ele caiu por terra diante de uma luz muito forte, e uma voz falou com ele, ele dizia: quem és tu, Senhor? Você sabe de quem eu estou falando, né? Saulo. E aquela voz respondia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo nunca tinha se encontrado com Jesus. Saulo não conhecia Jesus. Na mente dele, Jesus era um mito, um homem que estava morto. E agora, quando ele ouvia essa frase, eu sou Jesus a quem tu persegues, certamente a sua mente entrou em confusão. Porque Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia os cristãos, Saulo perseguia a igreja. Mas quando você persegue a igreja, você persegue Jesus. Quando você maldiz a igreja, você maldiz Jesus. Quando você despreza a igreja, você despreza Jesus. Por outro lado, quando você ama a igreja, você ama Jesus. Quando você serve a igreja, você serve a Jesus. Amém? Você pode me ofender se você falar mal de mim, mas se você falar mal da minha amada, da minha esposa, aí você vai me ofender duplamente, porque eu amo a minha esposa. Então eu estou muito agradecido por poder servir essa parte do corpo de Cristo, conhecer os irmãos e ser edificado com o testemunho de vocês, vendo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse meu estado de origem, e sabendo que Ele vai fazer muito mais, porque é um povo de fé aqui. Amém? E quero reforçar o convite. Acho que eu fiz o convite ontem, se não fiz eu faço hoje, para que vocês possam separar um dia, um tempo para ir a Ribeirão Preto, né? E conhecer o povo de Deus que está lá em Ribeirão Preto. Nossa casa, nossa igreja está aberta. Estava falando com o pastor Edson, todo feriado de Páscoa nós fazemos um congresso, nós chamamos de revisão. É um congresso voltado para discipulado, crescimento de igreja, avivamento celular. E vem gente do Brasil todo, de outras partes do mundo. Vocês seriam muito bem-vindos se nos visitassem nessa época também, tá bom? Está feito o convite. Eu quero só reforçar, incentivar você a adquirir os materiais que estão ali, não só os meus, não é? Tem outros materiais. Eu fico pensando, gente, crente que não lê é limitado. Se você quer se expandir, você tem que ler, você tem que se dedicar à leitura, principalmente da Bíblia, claro, mas você tem que dilatar a sua mente lendo bons livros. Eu posso atribuir a maior parte das coisas que eu compartilho com vocês ao hábito que eu tenho de ler desde quando eu era um jovenzinho. O que mais me formou, eu não tive a oportunidade que talvez você tenha, de na sua formação ministerial ter um discipulador direto. Eu não tive isso. Naquela época a igreja não sabia direito o que era discipulado. Eu tinha um pastor distante, era um homem de testemunho, ele pregava a palavra do púlpito, mas ele não acompanhava a minha vida. E o que me formou, o que me preparou para o ministério, além da palavra que eu recebi do púlpito, foram os livros. Eu li e leio muito. Eu queria incentivar você a fazer isso também. Amém? E esses livros, né, que eu trouxe são apenas uma parte do que tem ali que pode te edificar. Esse livro Chaves da Relevância é um desafio para você. Não é possível que você vai se acomodar a ser mais um nessa igreja. Deus quer levantar você, não para que você apareça. Não confunda relevância com
evidência, não é? Muitas vezes nós somos relevantes, somos importantes no reino, mas não somos evidentes. Eu fico pensando, por exemplo, em José. Não esse José que a gente diz que é José do Egito, ele nunca foi do Egito, não, esse da música. Mas o José, pai de Jesus, marido de Maria, que homem discreto, né? Você não vê assim tomando protagonismo da cena, mas ele foi alguém muito especial na vida de Jesus. Foi ele quem tomou iniciativas que guardaram Jesus no tempo da perseguição. Foi ele que levou Jesus para o Egito, para que ele não fosse morto pela perseguição de Herodes. E esse homem era tão influente na vida de Jesus que antes de ser conhecido como Jesus, como não é o Messias ou o profeta, ele era conhecido como filho do carpinteiro. Você já pensou? E José não foi uma pessoa assim evidente. Você tem que ficar cavando na Bíblia para encontrá-lo. Outro dia eu estava num lugar onde estava ministrando o pastor Cláudio Duarte, que é uma figura, né, que vocês conhecem, ele brinca muito. Ele estava falando disso, falando assim, José era tão importante, mesmo sem aparecer. E ele falou assim, você já pensou na moral que esse cara tinha diante de Deus? Porque ele foi o único homem nessa terra que podia entrar no quarto para orar e dizer assim, pai, eu estou aqui para a gente conversar sobre o nosso filho. Mas apesar disso, ele não tomou a cena. Então, às vezes, o seu ministério não é de tornar a cena, não é de estar aqui na frente, nos holofotes, mas o seu ministério é um ministério importante na igreja. Sabe, a maioria das coisas que acontecem na igreja acontecem por causa daqueles que não aparecem, mas fazem. São os que oram, são os que cuidam e ministram as crianças. São ministérios tão fundamentais e que nós precisamos valorizar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos também. Amém? Então esse livro é sobre isso, é sobre ser relevante. E que chaves você precisa para ser relevante e importante no reino. E esse outro livro, Fazedor de Discípulos, como eu falei ontem, é o livro do meu coração. Se eu tenho assim, eu posso dizer, por que Deus tem feito tanto na igreja que eu pastorei, no ministério que eu represento? Eu posso dizer, porque eu entendi o que é fazer discípulos. Então a minha equipe, eu tenho uma igreja, imagina, uma igreja de 27 anos, desde quando eu cheguei àquela cidade. Nós nunca passamos por uma divisão. Eu nunca tive um pastor voltando as costas, um membro da minha equipe. Hoje somos 16 pastores, a minha equipe pastoral local, pastores e pastoras. E nunca tivemos uma divisão, somos uma equipe, mas isso é fruto de um discipulado, é fruto do entendimento que eu tive como líder do que é fazer discípulo, e é fruto do entendimento que eles tiveram de ser discípulos, e assim eles estão multiplicando isso. Amém? Então é uma forma de compartilhar com você, esse material está ali, se você quiser, eu só estou aqui sob a ordem dos pastores, não é que me convidaram, mas se eles deixarem, no final do culto, eu tenho paciência, se você quiser uma dedicatória no livro que você comprou, isso para mim é uma honra, tá bom? Tem esse pendrive também aqui, que é um pendrive com mensagens, não é? Você não está comprando o pendrive, você está levando a palavra, não é? Que pode edificar a sua vida. Amém, queridos? Desculpem eu insistir nessas coisas, mas amanhã eu estou indo embora, né? E comigo vai esse material também, você não vai encontrar isso, pelo menos por enquanto, tão fácil em livrarias. A gente não tem esse poder de distribuição ainda, mas está aí disponível para vocês. Nessa noite eu sinto do Espírito Santo de tratar um pouco a sua alma. Amém? Tudo bem? Posso mexer um pouco em algumas coisas aqui, mas elas vão fazer bem a você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 42. Livro de Salmos, capítulo 42. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós todos aqui somos carentes da Tua graça, e nós queremos Te dar a liberdade. Na verdade, muito mais do que isso, queremos Te pedir que Tu derrames bálsamo sobre o nosso coração, que essa seja uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite, ó Deus, em que o nosso coração seja desprendido e que a alegria do Senhor se renove em nossas vidas, para que possamos ser líderes eficazes na Tua casa, Senhor. Me submeto a Ti, ó Deus, e peço que minhas limitações não sejam um entrave para o fluir da Tua presença nesse lugar, Senhor. Faça o que está no Teu coração, a começar da minha vida, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Toda grande conquista, e nós estamos aqui para aprender a conquistar, certo? Amém. Se esse é um encontro de líderes, pastores, líderes e forminhas, então nós todos temos aceitado o desafio de ser pessoas produtivas no reino de Deus, de frutificar, até porque frutificar não é uma opção. Jesus disse que nós seremos identificados como seus discípulos se nós dermos muito fruto e se o nosso fruto permanecer. Então frutificar é uma necessidade. Em João capítulo 15, Jesus disse que aquele ramo que estando nele não der fruto, o Pai o corta, e aquele que der fruto, o Pai o limpa para que dê mais fruto ainda. Então nós precisamos dar resultados no reino de Deus. Eu ministro, sempre prego muito sobre resultados. Mas para darmos resultado, nós precisamos estar bem. Nós precisamos ter a nossa alma livre. Porque as grandes conquistas que nós vamos fazer para Deus, irmãos, elas nascem no nosso espírito, mas elas têm que atravessar a nossa alma para se manifestar em nossas atitudes. Quando eu falo da sua alma, eu falo dos seus sentimentos, eu falo do seu coração, eu falo dessa sede de emoções que todos nós temos, graças a Deus, amém? E porque Satanás sabe que essa via é importante, ele procura nos atingir. Há uma coisa fundamental na vida de um líder, é que ele viva animado, é que ele seja tomado de alegria. Eu costumo dizer que todos os dias, quase sem exceção, eu acordo com vontade de viver. Todos os dias eu acordo olhando para frente com expectativa, com alegria.
Eu gosto muito de usar essa expressão, eu vivo com saudade do futuro. Você já sentiu saudade do futuro? Tem gente que fica preso num ponto do passado, não é? Tem saudade do que já foi. Se eu olho para trás, eu vejo muitas coisas lindas, experiências maravilhosas, conquistas tremendas que Deus me deu. E eu tenho motivos para ficar olhando para trás com gratidão. Tenho também alguns motivos para ficar olhando para trás com tristeza, porque como todo ser humano, passo e passei por decepções, por perdas, por lutos. Mas o que me atrai em minha vida não é o que ficou para trás, nem de bom nem de ruim. É o que eu consigo olhar pela fé adiante de mim. Eu tenho certeza que as coisas que estão adiante de mim são maiores e melhores do que tudo aquilo que eu já provei em Deus. Isso me dá vontade de viver. Eu acordo com vontade de trabalhar, de investir nas coisas que Deus colocou em minhas mãos, em meus filhos, em minha esposa, na igreja do Senhor, no ministério que Ele me deu. E há uma alegria dentro de mim. Eu não me arrasto debaixo do chamado. Às vezes eu encontro um pastor, um líder se arrastando debaixo do chamado, gemendo, e eu digo, meu Deus, alguma coisa está errada. Porque o chamado é um privilégio, o chamado é uma honra, e é uma fonte de prazer, de alegria, de realização, de sentido na vida. Paulo hoje pela manhã falou um pouco sobre a minha experiência. Eu sou filho de um homem que nasceu na pobreza, aqui no interior da Bahia, na Caatinga, que colocou um calçado nos pés. O primeiro sapato que meu pai usou foi aos 13 anos. Mas ele lutou, era filho de crentes, tinha uma mãe que orava por ele. Ele trabalhou muito, Deus o abençoou. Ele prosperou, foi para o norte do Brasil, se tornou fazendeiro, cresceu, nos deu conforto, nos deu bom estudo. Mas na minha juventude, Deus me chamou para o ministério. Eu era o filho mais velho de 2, então todas as expectativas do meu pai eram colocadas sobre mim, não é? Para dar continuidade a tudo aquilo que ele havia construído com tanto trabalho. Mas lá pelos meus 17 anos, 16, 17 anos, Deus falou comigo. Deus me visitou um dia e me disse, Danilo, você tem coragem de me dar o seu futuro? Eu quero o seu futuro. E naquela noite eu fui vencido pelo amor. Jesus não fez nenhuma ameaça, Ele não me disse que eu seria infeliz, Ele não proferiu nenhuma maldição se eu dissesse não, porque eu já o servia. Mas eu queria seguir a carreira do meu pai. Eu estava já entrando, na verdade nessa época fazendo uma faculdade de agronomia para seguir por essa direção. Queria ser um bom crente, mas o Senhor me disse que Ele queria tudo, e o seu amor me venceu naquela noite. Eu entreguei tudo ao Senhor, e eu não sabia que Ele faria de mim um pastor. Até então eu não desejava o ministério pastoral, porque o pastor significava para mim sofredor. Mas quando Deus chama você para algo, Ele converte o seu coração. E chegou um tempo em que eu estava na faculdade, olhando para aquelas coisas que me eram ensinadas, e elas começaram a perder o sentido. Boi, vaca, cavalo, não fazia mais sentido. O que fazia sentido para mim era ovelhas, igreja. E eu me entreguei ao Senhor e me tornei um pastor, graças a Deus. Sou muito honrado de servir ao povo de Deus. E todos os dias, desde aqueles começos difíceis, não é? Fui enviado tão cedo para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu tinha o desafio de plantar uma igreja. Irmãos, era tão grande esse desafio para mim, porque eu não tinha experiência, mas havia uma força dentro de mim que nunca se perdeu, mesmo nos momentos de dificuldade e solidão. Era o vigor da alegria de servir a Deus, porque diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é essencial que um líder viva debaixo desse vigor. Quando Deus chamou Josué era um discípulo fiel de Moisés. Ele ficou conhecido no meio do povo como o servidor de Moisés. Ele tinha muito prazer em servir. Era um homem bem preparado. Durante todos aqueles anos, ele se colocou não apenas ao lado do seu líder para servir, mas para aprender com ele. E quando Moisés faltou, quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Agora era um grande desafio.
uma igreja enorme a pastorear, um povo numeroso e que tinha que entrar numa terra cheia de inimigos para conquistá-la e cumprir o propósito de Deus. E quando Deus levanta Josué, a palavra que Deus tem para ele é a seguinte: seja corajoso e tenha bom ânimo. Tenha ânimo. Se você não tiver ânimo, se você não tiver alegria, você não consegue cumprir o seu ministério. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições. Aliás, isso faz parte das promessas de Deus, viu, irmãos? Eu nunca vi essa promessa na caixinha de promessas, não é? Você sabe que tem aquela caixinha de promessas que eu desconfio que seja para crente preguiçoso, que não gosta de ler a Bíblia, então ele de manhã pega uma promessinha lá e lê, dá um suspiro e pronto. É aquele tipo de crente que só faz uma oração durante o dia, na hora de dormir. Ele diz assim: em paz me deito, em paz me levanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai dormir. Eu já procurei nas caixinhas de promessa essa promessa: no mundo tereis aflições. Então, quando você está passando pelas lutas, irmão, normal. Jesus prometeu que isso aconteceria, mas não termina aí. Ele diz assim: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos problemas, não perca o seu ânimo, porque se você perder o seu ânimo, você perde a sua força, o seu vigor, e sem força e vigor você não constrói, você para. Então é fundamental que nós vivamos debaixo desse entusiasmo espiritual. Acontece que a vida nos prepara surpresas, e as surpresas nem sempre são boas, mesmo na vida do melhor de todos os crentes. Nós passamos por lutas, nós passamos por perdas, nós somos decepcionados por pessoas, nós sofremos com traições, nós às vezes colocamos a nossa força num projeto e ele não prospera. Isso acontece. E aí o resultado dessas circunstâncias adversas quase sempre é tristeza. Então a tristeza é algo que pode nos assaltar e que vai nos assaltar muitas vezes na vida. Eu diria que a tristeza é a dor da alma. Assim como o seu corpo sente dor quando ele é machucado, e às vezes nós nos machucamos, não é verdade? E a dor é uma reação natural do corpo. Bem, ele foi ferido, ele foi machucado. Então a dor acusa aquilo para que o corpo reaja. Porém, a dor física, ela vem e ela precisa parar. Quando a dor permanece, algo mais sério está acontecendo. Da mesma maneira, na nossa alma, no nosso coração, às vezes nós somos marcados, machucados, feridos. Você perde um ente querido, você chora. Você vê um discípulo em quem você investiu e ele se desvia, ele se esquece do Senhor, ele se joga de novo no pecado e você sofre com isso. Você investe num negócio que você crê que vai prosperar e aquilo não vai para frente, às vezes deixa um prejuízo nas suas mãos, você sofre com isso. Você se casa sonhando com aquele casamento, não é? Dos contos de fada, e de repente aquele casamento não está tão bem assim e você sofre com isso. Você tem um filho, você projeta o melhor para o seu filho, mas na adolescência ele esfria e ele às vezes deixa até a casa do Senhor, você sofre com isso. Essas coisas acontecem, e acontecem, como eu disse, com o melhor dos crentes. Nem sempre elas são resultado dos nossos erros, elas são na verdade consequência de que nós vivemos ainda num mundo desorganizado pelo pecado, e nós estamos aqui nesse mundo, embora não sejamos desse mundo. Porém, nós temos que aprender a lidar com essas tristezas circunstanciais para que elas venham e para que elas se vão. Elas não podem ficar. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro que isso não é matemático, mas a mensagem é a seguinte: na vida do crente, a tristeza pode chegar, mas ela não pode ficar. Ela não pode fincar a bandeira e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque quando a tristeza finca a bandeira, ela tem inclusive o poder de arrancar a fé de dentro de nós. Se nós não tivermos fé, nós voltamos a um estado de perdição.
Então nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias e aprender a tratar a tristeza. E esse Salmo 42 é um manual sobre como tratar a tristeza. Esse é um salmo escrito, ele é atribuído aos filhos de Coré. Não sabemos exatamente quem é o seu autor, mas certamente era alguém que entendia muito bem de tristeza. E não entendia porque estudou, não, entendia porque sabia, porque sentia. E quando esse homem escreveu esse salmo, a expressão central dessa passagem bíblica é uma pergunta angustiosa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa era a grande questão na vida desse servo de Deus. E essa pergunta, amado, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Deve ser uma pergunta frequente em nossas vidas. Nós não podemos simplesmente ser levados pela enxurrada. Quando nós sentimos o desânimo tomando conta do nosso coração, eu acho que você sabe do que eu estou falando, não? Você já teve tempos em que você despertava e você não tinha vontade de colocar o pé no chão e trabalhar? Você já sentiu uma angústia tão terrível no coração? Parece que o coração ficou pequeno, estava espremido no seu peito. E você procurava um motivo, porque às vezes nós temos um motivo. Bom, eu estou assim porque eu estou passando por essa dificuldade. É normal. Mas às vezes nós buscamos um motivo e não encontramos o motivo. Eu sei que todo mundo, numa dimensão ou noutra, já viveu isso e vai viver outras vezes. Mas a pergunta é como saímos disso. Porque, como eu disse, a tristeza pode durar um tempo, mas ela precisa dar lugar de volta à alegria do Senhor. Amém? E o salmista que diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Que está fazendo, na verdade, uma investigação. Nós precisamos aprender a investigar o nosso coração, a fazer a oração de um outro salmista que dizia: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vasculha o meu interior, Senhor, porque eu preciso entender porque eu estou reagindo assim diante da vida. Então é essa a oração desse homem de Deus. Interessante é que, embora ele esteja buscando a resposta, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, ele mesmo nos dá dicas do porquê ele estava tão mal. Esse homem estava mal. E eu tenho encontrado muitos servos de Deus, abençoados, mas que estão mal. Eles não conseguem produzir, eles não conseguem avançar. Suas famílias estão sofrendo como consequência do seu desânimo. E esse homem de Deus aqui, que diz que está abatido, que está perturbado, na medida em que ele vai abrindo o coração, ele vai nos dando as dicas do porquê ele estava assim. E ele vai nos ensinando o que faz com que a tristeza chegue em nós. Veja bem, querido, a tristeza ela vem pelas circunstâncias muitas vezes, não é? Como eu falei, se você é traído, você fica triste. Se você perde, você fica triste. Circunstâncias, ela vem de fora para dentro. O problema é quando as circunstâncias mudam e a nossa alma fica lá, naquele buraco. E aí, nesse salmo, nós temos algumas direções. Por exemplo, eu aprendo aqui nesse texto que a tristeza nos domina quando nós nos distanciamos de Deus. Diga assim: a tristeza me domina quando eu me distancio de Deus. Agora veja bem, quando eu digo distanciarmos de Deus, não estou dizendo necessariamente desviarmos da fé. Você pode estar aqui todos os dias, você pode estar intenso na obra, você pode estar dirigindo a sua célula, você pode estar pregando no púlpito da sua igreja e ainda assim estar se distanciando de Deus. Porque uma coisa é você se relacionar com a obra de Deus, uma coisa é você se relacionar com as pessoas de Deus e outra coisa é você se relacionar com o Senhor. E quando Jesus salvou você, Ele tinha em mente não apenas os seus resultados e os seus frutos, mas acima de tudo, Ele tinha em mente um relacionamento íntimo com você. Ouça o que eu quero lhe dizer:
Jesus quer mais você do que os seus resultados. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Jesus Cristo quer mais você do que os seus resultados. E a sua alma deseja a presença de Deus, porque a sua alma foi feita para Ele. Esse homem aqui estava triste. Um dos motivos era o fato de que ele havia se distanciado de Deus, apesar de não ter, aparentemente, deixado a fé. Olha como ele começa o salmo. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Perceba que ele usa uma figura, que é uma figura muito rica. Ele fala da corça. Lá em Ribeirão Preto é corça. A corça é um animalzinho que muitas vezes vive em lugares áridos, com pouca água, mas como todo ser vivo, ela precisa de água. E a corça, quando o seu organismo vai ficando seco, quando ela começa a sentir sede, a necessidade da água, que é vital para ela levanta o seu focinho, e ela tem um sistema olfativo, ela tem uma capacidade de sentir o cheiro das águas, assim, muito longe, a quilômetros de distância. Quando a corça busca o cheiro das águas, se houver água naquela região, ela consegue perceber, e aí ela descansa, ela segue na direção daquele cheiro. Mas quando a corça está com sede, e ela levanta o seu focinho, e ela não percebe o cheiro das águas, um desespero toma conta da corça, e ela começa a emitir um som, que também você pode ouvir muito longe, é o gemido, é o gemido da corça. E o salmista está se comparando a uma corça. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não do Deus da doutrina, não do Deus das páginas amarelas da minha Bíblia, não do Deus que o pastor prega, mas do Deus vivo, do Deus que eu posso encontrar, que eu posso sentir, que eu posso perceber, com o qual eu posso me relacionar. Amados, e todos nós temos essa necessidade, esse desespero interior pela presença de Deus. Não nos supre simplesmente estar nos ambientes da religião, porque você pode estar aqui domingo após domingo e ainda assim não mergulhar na presença de Deus. Você pode fazer todas as coreografias, você pode cantar todas as músicas, você pode fazer todos os gestos evangélicos e ainda assim estar muito distante de Deus, porque a presença de Deus é um direito que nós temos, mas que nós só desfrutamos quando nós priorizamos a presença de Deus. Você mergulha na presença de Deus quando você esquece todo o resto e você busca ao Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém. E nós vivemos numa geração de muita praticidade. Nós temos uma agenda, nós temos tanta coisa a fazer, a responder, inclusive do reino, as demandas do reino, células para abrir, discípulos para cuidar, que com facilidade nós deixamos de nos encontrar com Deus. Amado, o mundo em que nós vivemos está girando muito rápido. Você tem essa sensação? Parece que cada vez o mundo gira mais rápido, o tempo passa mais rápido, os nossos compromissos são maiores. E se você não aprender, ouça o que eu vou lhe dizer, eu estou falando aqui como um profeta de Deus na sua vida. Se você não aprender a pisar no freio, a parar o mundo para estar com o Senhor, o mundo vai atropelar você. O mundo vai passar por cima da sua fé. Mas pastor, como é que eu paro o mundo? Olha, Jesus nos ensinou a parar o mundo.
Ele disse assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta atrás de ti, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. O que Jesus está falando é: pare o mundo, feche a porta atrás de si, esqueça-se de todas as coisas para buscar a Deus em secreto, para ter intimidade com o Senhor, para derramar a sua alma na presença dEle e deixar que Ele derrame a sua presença dentro da sua alma. Mas nós temos necessidade, talvez não percebamos, às vezes nós estamos inquietos e não notamos que essa angústia, que essa tristeza, que essa inquietude, na verdade, é um gemido dentro de nós, dizendo: eu tenho necessidade da presença de Deus. É a sua alma gritando. E um líder bem-sucedido não é um líder das multidões, não é nas multidões, nas grandes realizações que nós encontramos a nossa força. O líder bem-sucedido é o líder do secreto, é o líder que desliga o celular, que desliga a televisão, que desliga as contas a pagar e que entra na presença de Deus com constância. E na presença de Deus ele se enche da graça, da unção, ele sente o cheiro gostoso do Senhor e ele sai daquele lugar renovado, com sua sede matada pela presença do Altíssimo. É muito mais do que religião, é muito mais do que rotina, é relacionamento com Deus. Todos nós precisamos disso. Nosso coração foi feito para Ele, querido. Quando Deus criou você, Ele preparou, Ele colocou no centro do seu coração um lugar para Ele. Eu costumo comparar o coração do homem a um grande quebra-cabeças. Um quebra-cabeça, cuja peça principal, a peça central, onde todas as demais se encaixam, é a presença do Senhor Jesus. A presença. Às vezes você vê alguém correndo atrás da vida, a pessoa pensa: bem, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. E aí ela ganha dinheiro e continua infeliz. Aí ela pensa: não, é porque eu não tenho família, eu não tenho uma pessoa que me ama. E aí ela consegue uma pessoa que a ama, e ela continua vazia por dentro. E ela vai encontrando as peças da vida e vai colocando, mas parece que nunca fecha. Algumas acabam tirando a sua própria vida, porque apesar de terem conquistado tudo, elas continuam vazias. Sabe por quê? Porque falta o principal, falta a presença de Deus. Mas nós estamos falando daqueles que estão lá fora. Porém nós, os que já somos convertidos, muitas vezes por nossa agenda lotada, nós também nos distanciamos da presença de Deus. O Espírito vai se apagando em nós. E o resultado disso é angústia, é tristeza. De vez em quando chega alguém para mim e diz: pastor, eu estou muito cansado, estou agitado, estou agoniado, eu preciso de um tempo. Olha, eu queria entregar minha célula, eu preciso tirar férias. E nós procuramos respeitar as pessoas nas suas limitações. De vez em quando eu chego para um líder da minha igreja e falo: dá um tempo, meu irmão, você precisa de descanso, tira um tempo com a sua família. Mas tem gente que sai de férias, eu não sei aqui, mas lá em São Paulo é assim. De vez em quando um discípulo meu diz que está precisando de descanso, e aí ele sai de férias, passa 15, 20 dias na praia, e quando volta mais cansado do que foi. Porque em muitas das ocasiões o que nós precisamos não é só de descanso físico e mental. Nós precisamos disso também. Mas na maioria das vezes o que nós precisamos é de um banho na presença de Deus. O que nós precisamos é separar um tempo, sabe? Quando você se sente assim agitado e você olha e fala: por que eu estou assim? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou desanimado? E você não vê motivos reais para tudo aquilo. Sabe o que você tem que fazer? Separa um tempo de jejum e oração. Vai para um monte qualquer, num sítio, ou mesmo dentro da sua casa. Se tranque num quarto por 1, 2, 3 dias com a palavra de Deus.
e mergulhe na presença dele. E aí a sua alma que clama vai ser dessedentada, amém? E você vai sair de lá renovado, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é os que esperam pelo Senhor, são os que esperam nele, mergulhados nele. Esses renovam as suas forças. Eles são como as águias, não é? Que não se cansam e nem se fatigam, amém? Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Você entende esse texto? Na tua presença, meu Deus, a plenitude de alegria. Se o que eu preciso é de alegria, eu preciso mergulhar na presença dele, na presença de Deus, na destra, na mão direita do Senhor. Há delícias, sempre, nunca falta. Mas para, provar dessas delícias, eu preciso me aproximar, porque estão na destra dele. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Salmos 43, versículo 4, é logo o salmo seguinte ao que nós lemos. Versículo 4 diz: Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Diga comigo: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Amém, querido? Então aqui eu já te dei uma chave. Muitas vezes a tristeza fica porque nós estamos distantes. É tempo de realinhar o nosso coração com o nosso amado. Segundo, a tristeza nos domina quando nós nos realimentamos dela. Olha o que diz o versículo 3, voltando ao Salmo 42. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. O que esse homem está falando? Que ele está se realimentando da sua tristeza. Isso é o que nós chamamos de autocomiseração. Você sabe o que é autocomiseração? Vou traduzir para você: peninha de mim mesmo. Será que alguém aqui sente peninha de si mesmo? Olha, isso é um grande buraco, porque nós sofremos na vida. Às vezes nós somos injustiçados, como eu falei, somos traídos, decepcionados. O problema é que, ao invés de sair dessas circunstâncias, ao invés de esquecer essas decepções, algumas pessoas ficam revisitando aquela situação. É isso que nós chamamos de ressentimento. Há pessoas na casa de Deus, líderes, que estão presos no ressentimento. O que é um ressentimento? É uma coisa que você sente e ressente, e ressente. E você fica sentindo, você fica fazendo aquela visita de luto. E um homem de Deus, uma mulher de Deus chamado para a vitória, precisa aprender a esquecer. Ou você aprende a esquecer, ou você vai ficar preso nas decepções da sua vida. Paulo dizia que ele tinha um segredo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que você prossiga para o alto, para que você tenha prêmio na presença de Deus, você precisa aprender a se desprender do passado, das decepções. Pare de ressentir. Vou usar uma frase aqui, uma expressão talvez um pouco forte, mas irmão, para de lamber as suas feridas. Às vezes nós ficamos mexendo nas nossas feridas, porque nós fazemos do nosso sofrimento um cartão de visita para que as pessoas tenham misericórdia de nós. E não é esse o tipo de vida que Deus lhe chamou para viver.
Que as pessoas olhem para você e sintam pena de você, porque afinal de contas você é um sofredor. Não, ainda que soframos, Deus quer te ver andando por essa terra altaneiramente. Deus quer te ensinar a ser um vencedor, mesmo em meio às lutas. Paulo dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar necessidade, assim como sei ter abundância. Eu sei ser humilhado, assim como eu sei ser honrado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora é um aprendizado. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver independente das circunstâncias. Não significa que Paulo não se entristecia, mas significa que quando uma circunstância trazia tristeza ao seu coração, ele reagia contra aquilo. O que acontece? Você está fazendo algum trabalho, você, dona de casa, está lá cozinhando, e de repente você se fere com uma faca, corta o dedo. Ou você que está lá, homem de Deus, trabalhando na sua oficina, você se fere. Qual é o processo? Vai sangrar e vai doer. Porém, imediatamente, se você é uma pessoa saudável, imediatamente, logo na sequência do golpe, da dor, na verdade a dor já é uma consequência, o seu organismo, o seu corpo vai começar a trabalhar para acabar com aquele problema, certo? Então vai sangrar por um pouco, logo aquele sangue vai secar, vai coagular, logo uma casca vai se fazer, e daqui a algum tempo, quem sabe pouco tempo, aquilo vai ser só uma marca, uma cicatriz, às vezes nem isso. Isso é uma pessoa saudável, ou seja, ela sente o golpe, ela sofre com o golpe, mas o seu próprio organismo reage àquilo para curar a ferida. Agora, quando uma pessoa não está saudável, então às vezes o golpe não se fecha, e o sofrimento se estende. Bom, na nossa alma acontece exatamente igual. Às vezes na sua alma você é ferido, você é golpeado, você passa por uma situação que traz choro, e a Bíblia diz: chorai com os que choram. Tem hora que é para chorar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Porém, o choro é aquela manifestação da dor. O choro é uma reação natural, mas o próprio Espírito que habita em nós vai começar a trabalhar para que nós vençamos aquela situação. Você está comigo? Isso é um processo natural. O problema é quando nós somos golpeados e o nosso, entre aspas, organismo, a nossa alma não reage. Então o problema vai embora, mas nós continuamos sofrendo. Nós continuamos sentindo. Na verdade, nós estamos ressentindo. Nós estamos visitando com constância aquele problema. Nós estamos nos realimentando da nossa tristeza. E aí ela não acaba, não. O que eu estou querendo dizer é que você precisa aprender a esquecer, a superar, a sacudir o pó, a jogar fora os argumentos que permanecem. Sabe, você deve se lembrar, Jesus está passando por Jerusalém, num tanque chamado Betesda, e há ali um homem que havia 38 anos, jazia ali paralítico. E Jesus então para diante daquele homem e lhe faz uma pergunta: queres ficar são? Irmãos, qual deveria ser a resposta daquele homem? Alô, tem alguém aí? Jesus, o Filho de Deus, chega diante do homem sofredor, paralítico, e diz: queres ficar são? Qual deveria ser a resposta? Sim, Senhor, agora mesmo. Mas não foi essa a resposta. Porque esse homem se realimentava da sua tristeza. Esse homem vivia preso não apenas na paralisia, mas ele vivia preso na autocomiseração. Sabe o que ele responde a Jesus? Foi isso que ele respondeu.
Queres ficar são? A resposta dele: ah, Senhor, mas é que ninguém me ajuda. Quando, sabe, a água do poço é agitada pelo anjo, todos correm na minha frente. Mimimi, mimimi, mimimi. Enquanto, e é interessante, porque Jesus não dá corda para o mimimi dele. Jesus poderia falar para ele: tadinho. Mas Jesus não falou tadinho. Jesus não quer falar tadinho. Jesus não olha para você como um coitadinho. Ele olha para você como um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo e que pode se levantar pela fé dessa situação. Nunca assuma essa peça de coitadinho. Você não é. Você é um vencedor no meio das tribulações. Jesus olha para ele, não faz nenhum comentário sobre o seu sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Sofrimento não move a mão de Deus. Tem gente que pensa que se mostrar o seu sofrimento vai mover a mão de Deus. Sofrimento não move a mão de Deus. Sofrimento move a compaixão. O que move a mão de Deus é a fé. Jesus nunca disse a uma pessoa: o seu sofrimento te salvou. Jesus sempre disse a pessoas que estavam sofrendo: a tua fé te salvou. Então você precisa decidir se você vai mover-se pela fé ou se você vai ficar lamentando as circunstâncias. Jesus diz a esse homem: levanta-te, toma o teu leito, toma uma atitude, pare de murmurar, de reclamar e posicione-se. E quando ele decide fazê-lo, pronto, o poder de Deus se move em sua direção. Tempos atrás eu estava pregando na minha igreja uma palavra de fé. E no final chamei aqueles que estavam vivendo lutas e para orarmos assim, com entusiasmo, e veio aquele povo todo. E quando terminamos de orar, eu senti que Deus fez tanta coisa. Ali ficou uma senhora. E ela queria falar comigo. Eu disse: pois não, minha irmã. Ela disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: mas nós acabamos de orar. Não, mas é porque o meu sofrimento é maior. Eu falei: tá bom, o que a senhora precisa? E aí ela gastou alguns minutos contando o seu sofrimento. Realmente, ela estava vivendo tempos difíceis na sua vida. Quando ela terminou de contar o seu drama, eu falei: olha aqui, minha irmã, você recebeu uma palavra de Deus hoje, nós vamos orar.